São Paulo está sem chuva há bem menos tempo, cerca de 11 dias, mas isso já foi o suficiente para a capital ter a tarde mais seca em 3 anos. A umidade relativa do ar ficou em apenas 13% por volta da 1 da tarde. É um nível bem crítico, sendo que o ideal é a umidade estar acima dos 60%. Além de São Paulo, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia também tiveram uma tarde aí com uma umidade muito baixa. Situação que deve permanecer assim amanhã e nos próximos dias. Isso porque uma área de alta pressão está segurando esse ar quente e ela funciona como se fosse uma enorme bolha de calor que bloqueia, então, a chegada das frentes frias. Por isso, então, não chove e as temperaturas acabam ficando mais altas do que o normal para essa época do ano. Vamos dar uma olhada como é que fica o tempo pelo Brasil amanhã? Veja, áreas que estão em laranja, basicamente todo o país, então, seguem com um tempo extremamente firme. Veja que grande parte do país, então, fica nessa condição, desde o sul, grande parte do sudeste, centro-oeste, o nordeste, o norte do país também. Agora, na faixa que está em azul, no extremo norte do país e também aqui no litoral do nordeste, é onde, então, pode cair uma chuva. São esperadas chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente aqui em João Pessoa e também em Natal. Em Salvador, a chuva pode vir com maior intensidade, seguida até de raios e rajadas de vento. Agora, em Boa Vista, o temporal pode vir com força e um acumulado até de 20 milímetros. Já as temperaturas, então, elas seguem altas em basicamente todas essas capitais. E tem mudança no tempo vindo por aí, principalmente no sul do país, porque uma frente fria está se formando sobre o Uruguai e ela então deve trazer algumas instabilidades para as cidades mais perto da fronteira. Essa virada no tempo deve começar mais lá para o fim do dia. É a partir de quinta ou então de sexta-feira, outras áreas do sul do país também começam a sentir essa mudança, Thaís. Eu já peguei até água aqui, porque eu me dei conta que eu bebi pouquíssima água hoje. Super importante Se beber bebi água. 1 litro foi muito, mas precisa ser muito mais do que isso e realmente hoje estava muito seco. Eu sou de Brasília, a gente está acostumado a ficar meses sem chover, mas as minhas irmãs estão reclamando que lá está muito seco. Agora, imagina, a graminha já toda sequinha, nada de verde, bem complicada a situação. O céu fica lindo, mas Brasília fica vermelha por causa da terra. Marco, nós vamos continuar com esse clima que não parece com inverno, parece mais com verão. Parece até com verão, talvez ali uma meia estação, porque a gente continua tendo manhãs e noites frias, né? Mas à tarde a temperatura dispara, vai lá para cima. Eu lembro que a gente segue passando por um período de veranico, né? Vamos ter mais alguns dias ainda que nem parece inverno direito. Em algumas regiões, as temperaturas estão subindo muito e ficando bem acima da média para essa época do ano. Veja, é o caso do Rio de Janeiro, em que a média da temperatura máxima é de 25 graus. Só que amanhã vai fazer quase 30 graus. Campo Grande amanhã vai então aos 31, sendo que a média para o mês de julho é de 27 graus. Agora, Cuiabá e Porto Velho ficam então ainda mais quentes, calor batendo os quase 40 graus. Isso aqui são quase 6 graus acima da média, acima do normal. Cenário extremo, fora do comum, né? Vamos ver as temperaturas em outras capitais amanhã. Em Florianópolis e em Curitiba, o dia deve ser até ameno. Em Florianópolis, 21 graus, Curitiba, 23. Belo Horizonte com previsão de chegar amanhã, então, aos 27 graus, assim como Brasília. Vitória e Recife devem ir aos 28. Palmas, Manaus e Rio Branco têm previsão de máxima amanhã de 35 graus. Vamos dar uma olhada agora nos próximos dias em São Paulo, porque as temperaturas elas vão estar em elevação pelo menos até o fim de semana. Amanhã a máxima prevista é de 25 graus e veja, vai subindo até que chega aqui no sábado, a gente pode chegar aos 28 graus. As mínimas elas ainda vão ficando de certa forma amenas ainda e também não há previsão de chuva até o fim da semana. Agora, situação inversa vai ser sentida em Porto Alegre, porque veja, as temperaturas elas devem ir caindo dia após dia. Amanhã um calorão pode bater os 26 graus, vai diminuindo até que aqui no sábado a temperatura máxima não deve passar dos 21. Isso porque uma frente fria vai virar o tempo no sul com previsão de chuva, então a partir de sexta, sábado deve sentir já essa virada no tempo.